A Rússia pretende testar a unidade do Ocidente e, em particular, o princípio da defesa coletiva do Tratado do Atlântico Norte. Foi o que declarou Bruno Kahl, chefe do Serviço Federal de Inteligência da Alemanha. Na visão do Kremlin, no futuro, a influência da OTAN deve ser enfraquecida, enquanto a zona de influência de Moscou deve avançar cada vez mais para o Ocidente, preferencialmente sem a presença dos Estados Unidos na Europa. Esperamos muito que isso não seja verdade e que não nos vejamos em uma posição difícil caso essa hipótese seja testada. No entanto, devemos partir do princípio de que a Rússia quer nos pôr à prova e testar a unidade do Ocidente. Bruno Kahl, chefe do Serviço Federal de Inteligência da Alemanha. Declaração publicada pelo dpa International. O Kremlin classificou as iniciativas da União Europeia para aumentar a ajuda militar à Ucrânia como uma tentativa deliberada de prolongar a guerra. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, chamou a UE de, cito, aliança militarizada, que supostamente busca infligir uma derrota estratégica à Rússia. Analistas do Instituto para o Estudo da Guerra acreditam que, ao disseminar essas falsas narrativas, Moscou tenta desviar a atenção de seus próprios preparativos de longo prazo para um conflito com o Ocidente. Os comentários de Zakharova ignoram os esforços contínuos do Kremlin para consolidar o apoio interno à guerra contra a Ucrânia e justificar a militarização da sociedade russa a longo prazo. Moscou insiste que a Rússia está travando uma guerra por procuração contra o Ocidente na Ucrânia e deve se preparar para um conflito direto com o Ocidente no futuro. Do relatório do Instituto para o Estudo da Guerra, os esforços da Rússia para fortalecer sua presença militar em Belarus, expandir suas capacidades militares e militarizar a sociedade indicam preparativos para uma possível agressão contra países da OTAN, afirmam analistas. O alto volume de recursos que Moscou destina à execução de operações híbridas na Europa também reforça essa percepção. A inteligência da Lituânia revelou que, durante as eleições de 2024, a Rússia mobilizou na Lituânia o maior número possível de eleitores pró-russos. de acordo com estimativas da inteligência, para manter sua influência no Ocidente, a Rússia foca nos maiores países ou naqueles onde forças políticas pró-russas têm peso significativo. Não se pode descartar que, no médio prazo, Moscou tente explorar essa vulnerabilidade da sociedade lituana, ampliando sua influência sobre os processos políticos, especialmente se as tendências pró-russas se tornarem mais populares. Trecho da publicação do portal Delphi. A guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia e suas consequências representam uma ameaça à segurança europeia e global, afirmaram líderes europeus. Na cúpula em Bruxelas, eles apoiaram o plano de rearmamento da União Europeia e o aumento do apoio a Kiev. O presidente da Polônia, Andrzej Duda, insiste que todos os países da OTAN devem aumentar imediatamente os gastos com defesa para pelo menos 3% do PIB. Na própria Polônia, além de ampliar o financiamento da indústria de defesa, há planos para mais que dobrar o tamanho do exército. O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, anunciou que o governo está elaborando um plano de treinamento militar para todos os homens em idade de recrutamento. Além disso, Varsóvia planeja se retirar de convenções internacionais que proíbem a produção, o armazenamento e o uso de minas antipessoais e munições de fragmentação. Vale lembrar que a Lituânia já se retirou oficialmente da Convenção de Dublin sobre munições de fragmentação. Apoio uma posição favorável à saída da Polônia da Convenção de Ottawa e possivelmente da Convenção de Dublin. Estou falando sobre minas terrestres e munições de fragmentação. Não há sentido em nos iludirmos. Sabemos que isso não é algo agradável. O problema é que aqueles que poderiam representar uma ameaça para nós possuem esse tipo de armamento. A Polônia e a Dinamarca estão avaliando a iniciativa do presidente da França de expandir a dissuasão nuclear, afirmaram os chefes de governo de ambos os países. Emmanuel Macron propôs utilizar o arsenal nuclear francês para proteger todo o continente contra ameaças da Rússia. Vamos avaliar com realismo a situação em que estamos há 3 anos. Por que os europeus e outros países se encontram nessa situação em relação à Ucrânia? Porque o agressor é um Estado nuclear. Portanto, é totalmente legítimo que a Europa considere de maneira mais ampla sua própria dissuasão nuclear. A França ocupa o 4º lugar no mundo em número de ogivas nucleares, possuindo 290. Apenas os Estados Unidos, a Rússia e a China têm mais. Além disso, a França é o único Estado nuclear dentro da União Europeia. O Reino Unido, que não faz parte do bloco, mas busca estreitar laços com Bruxelas, possui aproximadamente 225 ogivas nucleares. Natalia Guzak, Volodymyr Stengelov, para o canal Freedom.